Estamos de volta com o Tudo Posse e vamos falar de saúde. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde da Universidade de Washington, aproximadamente 30% da população mundial, cerca de 2,1 bilhões de pessoas, são obesas ou sofrem de sobrepeso. A doença causa diversos danos à saúde, como diabetes, pressão alta, doenças cardíacas e outras doenças associadas ao sobrepeso. Nós estamos recebendo o gastroenterologista e cirurgião bariátrico do Hospital Lefort, o Dr. Tiago Slego. Ele vai falar sobre as causas, sintomas e tratamentos da obesidade. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Olá, Tudo doutor, bom? bom dia, obrigado pela presença. Bom, esse número é um número... Ele está subindo, doutor? Cada dia que passa cresce um pouquinho, né? Então, porque quando eu era pequena, assim, não existia tanta gente tão... A gente não via isso, né? com Tanta gente tanto obesa, sobrepeso, né? É a alimentação que vem mudando? São os hormônios nos alimentos? O que está acontecendo? Olha, na prática, o que a gente vê mais é o hábito de vida, né? De modo geral, que é um pouco viciado e tem se piorado bastante, né? Enfim, eu acho que é uma união de fatores. Doutor, lá atrás, obesidade já era tratada como doença ou isso mudou conforme aumentou o número de pessoas obesas? Eu acho que mudou não quando aumentou o número de pacientes ou pessoas obesas, e sim quando percebeu as consequências que a obesidade traz, né? Porque inicialmente você pensava que era só uma questão estética, né? E percebeu que não, né? A quantidade de problema que a obesidade traz junto dela em si, né? A obesidade acarreta vários problemas. Aí fala, o paciente é diabético. Não, muitas vezes ele tem uma resistência insulínica e apresenta diabetes por causa da obesidade. Então percebeu que a obesidade traz um monte de problema de saúde, né? E aí começou a se tratar dessa forma. Tá, as consequências, então, da obesidade, quais são, doutor? Principalmente as que mais acarretam problemas, vamos dizer, médicos, seria a obesidade leva a diabetes, hipertensão, problemas articulares, né? O pessoal fala de problemas nas juntas, né? Tanto na articulação do joelho, tornozelo, lombar, enfim. Então, problemas osteomusculares, diabetes, hipertensão, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de gota, pessoal. Aliás, tem vários problemas que a obesidade leva, né? Mas principalmente diabetes, pressão alta, e as consequências da diabetes e da pressão alta. Não é um contrassenso a gente viver num mundo onde tantas pessoas pregam um exercício físico e existem tantos obesos? É um contrassenso, mas a gente diz que isso é um fator positivo. Eu converso com os pacientes que hoje em dia essa questão do wellness, né, da boa qualidade de vida, exercício, alimentos de qualidade, isso é uma coisa moderna, né? Que não vem junto, mas é que as pessoas não sabem se alimentar, né? Alimentos saudáveis também engordam, né? Então, arroz, batata, feijão, que são coisas teoricamente saudáveis, eles também engordam se comer errado. Então, é um balanço, né? Um balanço entre quanto mais come, mais engorda. A gente tem que estar sempre num saldo negativo, né? No quanto a gente gasta e quanto a gente ingere de calorias, né? E como que a gente identifica se uma pessoa é obesa? Como eu me identifico se eu estou acima do peso, doutor? Qual que é a fórmula? O que a gente faz? O cálculo básico que os cirurgiões bariátricos, os endocrinologistas, etc., usam, que chama de IMC, Índice de Massa Corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, peso dividido pela altura vezes a altura. Doutor, vamos fazer aqui então, olha, com a ajuda de uma lousa e de uma caneta, por favor. Tentar caprichar na letra. Vamos lá, então. Então, atenção aí, ok? É o IMC, o IMC Índice de Massa Corpórea. É igual ao peso. Ok. Dividido pela altura. Vezes a altura. Né? Vezes a altura. Ou seja, peso dividido pela altura ao quadrado, né? Altura vezes a altura. Isso quando, falando em cirurgia, indicação cirúrgica é IMC acima de 40. Ou IMC entre 35 e 40 com alguma doença associada, né? Então, se a gente tiver o IMC de 35, IMC acima de 40 já é obesidade mórbida, ou obesidade grau 3. 35 a 40 seria obesidade grau 2. Isso tem vários
padrões, mas é basicamente isso. Uma pessoa dentro dos padrões, dentro do normal, o resultado daria quanto O nessa ideal fórmula? seria de 18 a 25. Tá, 18 a 25. Isso, não é IMC. 18, não é a 30, não. Não. 30 já começa a obesidade leve, a obesidade grau 1. Só que isso é um cálculo bem cru, vamos dizer assim. Por quê? Porque você teria que, para ver detalhes, se você pegar o Mike Tyson no auge da carreira dele, ele tinha um MC de 40, mas era só músculo, né? Então, o cálculo é um pouco cru, né? O ideal mesmo é a gente procurar um nutricionista, um endocrinologista, fazer todos os cálculos, ver a biopedância, que é a quantidade de gordura em relação à massa magra, que a gente chama. Então, esse aqui é um cálculo bem assim, superficial. Bom, então para você que está em casa, a fórmula está aqui. Não é complexa, não, você consegue fazer na sua casa. Então vamos lá. O índice de massa corpórea. O resultado não pode ser superior a 25, né, doutor? Vamos dizer até 30. Até 30 está no 30 limite. é aceitável. Você vai pegar o seu peso, ok? Pesa quanto aí? Pesa 70 quilos? Então coloca 70 aqui em cima. Traça, né, que é dá o sinal de dividir aqui. A sua altura, 1,60 m, vezes, novamente, a sua altura. Ok? Perfeito? Não, é altura vezes altura, Isso, perfeito? isso. 1,60 vezes 1,60. Então é o peso dividido por esse resultado daqui de baixo, igual, aí a gente vai ter O ideal é ficar o abaixo ideal. de 30. Ideal abaixo de 30, então. Isso. Perfeito. Bom, aí a pessoa pode fazer uma dieta, enfim, uma reeducação alimentar, procurar um endocrinologista. No caso, né, você faz a operação bariátrica, que é a operação do estômago, Isso. que é acima do MC 40 ou entre 35 e 40 quando tem doenças associadas, que são Isso. diabetes, doenças cardíacas, alguma coisa assim, Isso, né? hipertensão, problemas articulares. A gente sabe que algumas cirurgias dessas não deram certo no início. Ainda continuam dando certo ou o índice é muito grande de dar certo? Olha, as complicações são muito poucas. Hoje em dia é uma cirurgia que a gente chama uma cirurgia padronizada. É feita por videolaparoscopia, que são pequenos orifícios. Antigamente se fazia com corte, né? E tem muito pouca complicação. Pouquíssima mesmo, porque é uma cirurgia padronizada, uma cirurgia rápida. O paciente, no mesmo dia da cirurgia, já está andando. Né? No dia seguinte já está se alimentando com dieta líquida. Então, algumas cirurgias que deram errado, detalhe, o que é dar errado? O paciente voltou a ganhar peso? Ou o paciente teve alguma complicação cirúrgica? Aí tem vários fatores para a gente avaliar. Mas os pacientes que voltaram a ganhar peso, muitas vezes é porque o paciente não seguiu o que deveria ser feito, né? E o que tem que ser feito? Seguir o acompanhamento com a equipe cirúrgica, com o nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Na nossa equipe, por exemplo, que é o que deveria ser feito em todas as equipes, tem uma equipe multidisciplinar. Né? Ou seja, tem psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, endocrinologista. E aí o paciente não precisa, ao resto da vida, seguir com todos os especialistas. Mas ele tem que continuar seguindo uma dieta correta, né? Não é porque a cirurgia não é uma pílula mágica, né? Que ele tomou vai ficar magro pro resto da vida. Né? Então ele tem que seguir a partir dali uma dieta, não adianta, porque os pacientes conseguem enganar a cirurgia, vamos falar assim. Então começa a comer comidas hipercalóricas, muitas vezes bebida alcoólica, enfim, e volta a ganhar peso. Mas complicação hoje em dia é raro, viu? E que tipo de cirurgia tem? A gente sabe que tem aquela que tem o grampo no estômago, que tem vários tipos de cirurgia. Me explica um pouco como que é. A cirurgia gastroplastia ou cirurgia bariátrica é um nome genérico para falar todas as cirurgias para a obesidade. Né? Tem algumas que são aprovadas pela sociedade. Tem uma Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e o CFM. Então, tem algumas que são aceitas. Tem alguns procedimentos, que seria o balão, né, que não é uma cirurgia, é um procedimento. Aquela banda gástrica, que o pessoal chama de anel em volta do estômago, não é um anel, é uma banda, é uma cinta. Se faz, mas muito pouco, os resultados não têm sido muito bons, então a gente tem tirado muito anel e feito a cirurgia. Mas basicamente todas cortam, né? O pessoal fica, nossa, mas você vai cortar o estômago? Corta. Né? É um grampeador videolaparoscópico que grampeia o estômago. E aí tem uma técnica que só mexe no estômago, que é a gastrectomia vertical, que o pessoal conhece como sleeve, né? Mas esse é o nome em inglês, que só corta verticalmente o estômago. Aí tirando o fundo gástrico do estômago, você diminui alguns hormônios, você tem menos fome, né, e acelera o trânsito do estômago. Então o paciente emagrece bastante. E outra técnica, você corta o estômago, faz o estômago bem pequenininho
e mexe no intestino também, subindo o intestino. Essa é conhecida como bypass. Né? Bypass em inglês é o corta-caminho. Você corta o caminho da comida que vai direto lá para o intestino terminal. Tem outras duas técnicas que é conhecido como duodenal switch, scopinaro, mas ela tem alguns comprometimentos sociais, o paciente fica com muita diarreia, tudo, então é usado como exceção. Né? Doutor, nas crianças, o procedimento é o mesmo? Já existe cirurgia para as crianças para fazer redução do estômago? A partir de 16 anos. 16 anos. Foi mudada a lei no começo do ano passado, se não me engano, que antes eram 18 anos, agora são a partir dos 16. Só que, a meu ver, criança a gente tem que ir com mais cautela, tentar com mais afinco o tratamento clínico, mudar o comportamento da criança, e em especial da família, né? Porque não é a criança que compra a sua comida, então tem que mudar o hábito de vida da família. A obesidade é, como eu falei, multifatorial. Por isso que tem que passar por toda essa equipe. Além de distúrbios psicológicos que a criança ou a pessoa pode ter e compensa muitas vezes na comida, um pouco de ansiedade, compulsão, que tem muito, mas também tem problemas endocrinológicos como o hipotireoidismo e também o metabolismo altera, né? A gente vê aquelas pessoas que são magras e comem bem, né? Fala, todo mundo tem um primo que come de tudo e é magrinho. Fala, pô, mas é realmente o metabolismo altera de pessoa para pessoa. Então tem que avaliar isso com calma. Por isso é importante você ir num bom nutricionista, endocrinologista, antes de pensar numa cirurgia. Então, o acompanhamento, eu falo para os pacientes que a cirurgia é parte de um tratamento, né? Não é operou, resolveu o problema, né? Ela faz parte de todo um processo de emagrecimento. E doutor, antes de chegar na cirurgia, o uso de medicamentos tem sido bastante utilizado? Eu acho que tem que ser feito o uso de medicamento. É a primeira tentativa, É a primeira tentativa. Na primeira tentativa, a meu ver, como a gente falou, mudança de hábito de vida, procurar uma nutricionista, um preparador físico. Fazer uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar, atividade física. Vida. Porque as pessoas não fazem atividade física, etc. Aí não deu certo. Procura um endocrinologista. Afasta qualquer problema endocrinológico ou de metabolismo. Associa algum medicamento. Não deu certo, aí a gente pensa a fazer algum procedimento, né? Olha, nós vamos continuar conversando aqui com o Dr. Tiago. Se você tem dúvidas, quer participar dessa nossa conversa, é só escrever pra gente, hein? tudoposso@redefamilia.com.br. O assunto de hoje é obesidade. Nós, inclusive, aqui já ensinamos você aí de casa a calcular o seu índice de massa corpórea, hein? É só dividir o peso pela sua altura vezes altura. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Esse número, o ideal, como o doutor Tiago falou pra gente, não deve ultrapassar 30. 30 é o limite, 30 né, doutor? É isso aí. Bom. Mas agora, a Maria Cândida tem um recadinho pra todos nós e a gente já volta aqui pra sala. Agora eu vou dar uma dica importante para você. Você sabia que seu carro novo está mais perto do que você imagina? É verdade. Ligue para 0800 940 1585 e garanta já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Com o consórcio Embracon, você adquire Volkswagen Gol a partir de R$ 372 mensais. Ou, se preferir, o Chevrolet Onix, pagando parcelas a partir de R$ 434. Tem também o Hyundai HB20 por apenas R$ 496 por mês e muitos outros carros. Não perca tempo não. Ligue agora para 0800 940 1585, mas tem que ser agora, e conquiste seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, sem juros. No consórcio Embracon é assim. Você recebe atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso. Olha que maravilha! Tudo sem burocracia. Ligue agora para 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo com a Embracon. Doutor, colesterol alto e obesidade caminham juntos sempre? Sempre não. O paciente obeso tem muito mais tendência a ter o colesterol alto. Não quer dizer que todo paciente obeso tem colesterol alto, né? Na medicina não existe sempre e nunca, não existe regra em nada. Assim como tem pacientes que são magros e tem colesterol alto, e a gente chama de dislipidemia, triglicérides alto e etc. Só que a obesidade leva a dislipidemia também, que é colesterol e triglicérides alto, né? Então é uma coisa que anda junto, tem as suas exceções, mas via de regra anda junto. Aliás, eu lembro de uma conversa de turminha, né? Uma galera aí. E assim, eu sempre fui adepto à carne.
Sempre fui O quê? carne, né? Sim. Comer carne. carne, é. Ah, tá. E carne com gordura, Carnívoro. churrasco, aquela coisa toda. E na turma tinha o João, e o João não comia carne, nada. E de repente ele foi o único que, ao fazer um exame de rotina, acabou descobrindo que tinha colesterol alto. Totalmente saudável, adepto à salada, e aconteceu com ele o caso de colesterol alto. Você vê como tem a tendência, cada um tem a sua tendência a uma doença, né? Tem muitas pessoas que são hipertensas e não são obesas ou não são sedentárias. No caso né? dele, a genética falou mais alto, na verdade, Exatamente. né? Veio dos pais E isso. também, às vezes, tem que ver se ele comia muito carboidrato branco, né? Que a gente fala, farinhas, etc. Aumenta o triglicérides também, o sedentarismo. Então, tem vários fatores. E comer carne não é ruim, né? Você tem que comer quantidades corretas, né? Aquela pessoa que come muito e come a gordura da picanha realmente não é saudável, né? Por mais gostoso que seja, né? Gorduras, açúcares são gostosos, né? Mas não são saudáveis, né? Mas tem que estar balanceado, né? Bom, o alerta foi feito, né? Nós conversamos agora com o Dr. Tiago. Se alguma dúvida ficou, é só escrever pra gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Esse é um assunto que não termina aqui, sem dúvida, tem muito a ser falado, tem muito a ser dito, ainda mais diante dos números, né, doutor? Tá cada vez mais alarmante e a cirurgia tem crescido muito. Eu acho que a cirurgia para uma obesidade mórbida, quando já chega em situações desse porte, é o melhor tratamento, né? E os resultados são muito bons. E eu acho que as pessoas têm que procurar equipes que fazem o segmento correto, com cirurgias de bom resultado, enfim. Essa cirurgia é feita pelo SUS, só uma última pergunta, né? O SUS paga a cirurgia, não é sempre que ele paga por vídeo, laparoscopia, assim, aberta. Só que as filas, como a gente vê tudo na saúde... A estrutura é complicado. não dá A conta da estrutura demanda. muitas vezes é boa. Né? Tem alguns hospitais públicos que são muito bons, mas a fila é muito grande. A demanda é muito grande, né? Mais de 5 anos de espera, enfim, é bem complicado. Mas os convênios pagam, né? Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, doutor. Volte Obrigado. sempre. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado. Intervalo, Maria Cândida, é isso? Intervalo, é Olha, isso aí. no próximo bloco, a pergunta que fica, né? Como anda a organização das suas contas, as suas papeladas? Se você não tem tudo isso organizado, olha, tá na hora de começar a pensar nisso.